O envelhecimento facial, ele começa nos olhos ou ele começa no rosto? Essa é uma dúvida muito frequente e hoje a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Léo Pastore, eu sou cirurgião plástico em Marília, São Paulo, e é um prazer estar te recebendo aqui. A importância disso é que é uma coisa que a gente lida diariamente no consultório. Então as pessoas hoje estão cada vez mais preocupadas com a sua aparência. E muitas pessoas acabam evitando elas aparecerem em fotos da família, elas se sentirem envelhecidas ou se sentirem, passarem uma ideia de estarem bravas, de estarem zangadas. Isso é uma coisa que a gente vê diariamente no consultório. Então a preocupação das pessoas está cada vez mais com a sua aparência. Hoje, a população envelheceu, as pessoas vão envelhecendo e continuam ativas no mercado de trabalho, ou até socialmente, ou até no meio familiar. E o envelhecimento passa a incomodar como essa pessoa se comunica com as outras pessoas. Então, profissional, familiar, ou até mesmo relacionamentos interpessoais. E uma preocupação que existe muito é o olhar. O olhar é o espelho da alma e é uma estrutura da face que acaba envelhecendo até mesmo antes que o restante do rosto. Por que isso acontece? A pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo humano. Então, com o passar do tempo, a reabsorção óssea que vai acontecendo na região da órbita, a reabsorção de gordura, o enfraquecimento dos ligamentos, a lacidez que vai aparecendo no tecido conjuntivo, isso denota um ar de cansado, de entristecido ou até de bravo que não condiz com a realidade de como a pessoa está se sentindo por dentro. E o que impede hoje as pessoas procurarem por esse tipo de tratamento? Em primeiro lugar, preconceito. Preconceito por elas acharem que é uma superficialidade. Hoje, a autoestima, por inúmeros estudos de qualidade de vida que concluem que você dar vida aos anos aumenta a longevidade. Então, esse é o primeiro fator, não é uma superficialidade. Não é uma coisa você se preocupar com a sua aparência, não é uma coisa que realmente denigre a sua imagem. Não é isso. É uma coisa que acrescenta vida a você, que acrescenta autoestima. E mesmo que a pessoa não esteja no mercado de trabalho, ela vai contagiar todos os seus círculos de relações interpessoais, nesse caso inclusive na família, com essa melhora na autoestima, na autoconfiança. E muda o humor. A gente vê isso sempre nos nossos pacientes no pós-operatório. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a aparência de ter sido operado, uma aparência artificial. Isso realmente acontece. A gente tem uma grande quantidade de casos que vem para a gente resolver que já foram operados ou em que já foram realizados alguns procedimentos. E às vezes nós precisamos desfazer esses procedimentos para começar do zero, para poder acrescentar não só volume, mas naturalidade. O importante é você se parecer consigo própria, só que mais nova, sem nenhum estigma de você ter sido operada, de você ter sido preenchida. E como que consegue isso? Com discernimento e um treinamento em cirurgia e em procedimentos estéticos relacionados à face de anos. Então, tem que se saber exatamente o que fazer, quando fazer e em que momento da sua vida. Não um caso geral, mas o seu caso tem que ser analisado individualmente. Só assim que a gente vai conseguir naturalidade. Então, não é acrescentar e fazer um padrão que está sendo hype no momento. É pegar o seu caso, ver o que a natureza e o processo de envelhecimento nos demonstrou e fez com que você, no seu rosto, envelhecesse e fazer com que isso seja minorado de uma maneira concisa, consciente e natural. O que a gente observa diariamente no consultório?
São pessoas que procuram encurtamento desses caminhos. Por exemplo, é vendido para uma paciente que tem essas sombras na região dos olhos, que se devem a ligamentos que estão relaxados, a pessoa usa preenchimento. Fica com uma aparência artificial e não restaura essa linha e essa sombra na região da órbita. Isso precisa ser feito cirurgicamente. Depois sim, tratou-se o problema anatômico, minorou esse sinal de envelhecimento, aí sim se complementa com preenchimento, que pode ser com nanofet, microfet ou com preenchimento com ácido hialurônico. Então, o importante é você saber até onde você pode ir com cada um deles e o mais importante ainda, qual fazer primeiro. Eu vou ser bem honesto com você, eu vou te falar exatamente como eu penso e baseado no quê? Não é no movimento hype, não é no que está sendo indicado naquele momento, porque os modismos, inclusive com relação a procedimentos estéticos, eles vão e voltam. Hoje a gente vê um movimento muito maior de despreenchimento até do que o preenchimento, porque isso foi feito de uma maneira muito exagerada. Então, o que é importante? O importante é você encontrar um profissional que saiba definir beleza. Eu vou te falar como que eu defino beleza. Eu acho que beleza é uma coisa extremamente difícil de definir, mas eu sei reconhecê-la quando eu encontro. De acordo com cada faixa etária, com o tipo de estrutura óssea da face, com a quantidade de gordura que foi absorvida ao longo dos anos, vai ser montado um planejamento de tratamento. Essas coisas vão ser restauradas uma por uma para que a gente consiga chegar ao máximo de resultado que pode ser oferecido para você. Se você se incomoda com esses sinais de envelhecimento, com esses sinais que vão aparecendo em forma de sombras, ou até na dificuldade, ou na insatisfação, ou no incômodo de tirar uma fotografia, de aparecer em um vídeo, e isso está trazendo de alguma forma algum sofrimento para você, é uma coisa que dá para ser resolvida de uma maneira paulatina ou dá para ser resolvida com uma associação de várias técnicas, tanto invasivas quanto não invasivas. E por que é importante essa conversa? Vamos citar um exemplo. Uma pessoa que tem o sulco nasogeniano, que está incomodando, que ela tem uma região com uma depressão próximo à boca. Eventualmente não é esse o problema é que está faltando tecido ou está faltando volume na região do terço médio. E o que a gente tem visto? Onde tem sulco, as pessoas estão hiper preenchendo, sem se preocupar com o terço médio, com a região dos olhos, onde está faltando volume. Então, tem uma sequência para isso ser feito. E eu gostaria de, assim, só exemplificar, aumentando o volume dessa região, associado ou não à cirurgia, a gente já tem um lifting dessa região da face que reflete nesse terço médio para inferior e já melhora o sulco nasogeniano. Então, a naturalização facial que você vai conseguir é com muito menos preenchimento e muito menos artificialidade na região do terço inferior. E eu me coloco aqui à disposição de vocês para a gente conversar a respeito disso. Vamos deixar um link aqui embaixo que vai direto para o nosso WhatsApp e eu estou aqui à sua disposição.